Oi, pessoa! Aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Bom, eu vou falar hoje sobre um assunto que eu primeiro pensei em fazer um vídeo só, mas vai ficar muito grande. Então eu vou fazer alguns vídeos sobre esse assunto, vou liberando aos poucos, mas é porque eu sei que essa é uma pergunta que sempre me fazem e é um assunto extenso. Para não ficar muito chato, não ter informação demais, então é melhor fazer aos pouquinhos. Eu vou falar de cidadania italiana. E a primeira coisa é, eu não faço assessoria de cidadania italiana. Tudo bem? Por que eu já tô deixando isso claro? Porque sempre me perguntam, e assim, primeiro, eu não moro na Itália. E aí, para fazer esse processo de assessoria, né? Eu entendo que ou eu deveria morar no Brasil para te ajudar no Brasil, ou na Itália para te ajudar na Itália. Eu daqui remoto, não sei o quanto eu consigo te ajudar e eu acho que é um compromisso que não faz sentido. Eu prefiro me comprometer com uma coisa que eu realmente vou poder te ajudar, que são as informações que eu tenho, que já é um começo e eu espero que te ajudem. E também, se você tiver mais alguma outra dúvida, bota aí nos comentários e escreve pra mim, a gente vai conversando e eu vou fazendo inclusive vídeos adicionais. Bom, hoje eu vou falar, ou nesse vídeo eu vou falar sobre direito, quem tem direito. Então, a primeira coisa é, tem algumas linhas jurídicas, né, que os países eles usam para definir se uma pessoa tem direito a ser reconhecido cidadão ou não daquele lugar. O Brasil usa uma linha chamada iuris solis, que significa o seguinte: eu nasci aqui, fisicamente falando, então eu sou considerado brasileiro. Mesma coisa nos Estados Unidos, tá? Agora, na Itália, parênteses, eu falei assim tão firmemente nos Estados Unidos, mas eu não tenho tanta certeza assim. Esquece os Estados Unidos. Eu vou perguntar pra alguém que mora lá e eu me informo. Mas vamos voltar pra Itália, que era o que a gente tava falando. A Itália não leva em consideração essa linha. A linha da Itália é iuris sanguinis. O que isso significa? Significa que não importa se você nasceu no território italiano ou não. Importa se você tem sangue italiano. Ou seja, e aí a filosofia é: um gato que nasceu dentro do forno, ele não virou pão porque ele nasceu dentro do forno, ele continua sendo um gato. Que é a mesma lógica, né? Então, por exemplo, eu, que sou bisneta de um italiano, eu sou considerada italiana. Eu tenho sangue italiano, eu não sou reconhecida, quer dizer, hoje eu sou, mas antes de passar pelo processo de reconhecimento, eu tenho sangue italiano, não sou reconhecida cidadã italiana até que eu faça o processo de reconhecimento, ok? Bom, quem tem direito então? Quem tem antenato italiano? O que é um antenato? É um antepassado. Pai ou mãe, avô, avó, bisavós, trisavós, etc, 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 sem limite de geração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você for olhar, né, se você tem direito ou não, e é legal você pegar a sua árvore genealógica e avaliar quem é o italiano na linha e aonde ele, né, assim, quanto tá para trás. A única dificuldade que você pode ter é que quanto mais para trás, quanto mais antiga é essa pessoa, mais difícil pode ser de chegar nos documentos dela, tá? A outra coisa que você precisa olhar: esta pessoa era um homem ou uma mulher? Nossa, que coisa! Não, não é uma questão de achar que é melhor ou pior. Tem uma regra que mudou em 1948. Então, as mulheres de 1948 para frente passaram a poder transmitir a cidadania. Para trás não tinha esse poder, então é importante saber se esse seu antenato é um homem ou uma mulher e se está dentro dessa regra ou não. Eu vou colocar nos comentários aí o descritivo dessa regra para você ter uma ideia de como ela funciona e isso pode te ajudar. Bom, que mais? Você vai precisar saber aonde o seu antenato nasceu. Por quê? Porque a Itália, como país, ela tem menos de 100 anos. Mas ela tem, o território italiano tem, sei lá, vários séculos. Bom, o que acontece? Num determinado período ou em determinados períodos, algumas partes da Itália não eram consideradas Itália, porque foram invadidas por outros países. Então, por exemplo, tem um pedaço para cima aqui no mapa,
que num determinado ponto da história ele foi invadido pela Áustria. Então, naquele período, aquele pessoal que nasceu ali não é considerado italiano, eles são considerados austríacos. Então, isso também faz diferença, porque se o seu antenato nasceu naquela região, naquela época, você não vai ter direito a essa cidadania, a esse reconhecimento de ser um cidadão italiano, ok? O que mais que pode ser importante? Você avaliar desde o italiano até você se esse italiano, ele de alguma forma renegou a cidadania italiana. Isso é relativamente fácil de fazer, tem um site onde você consulta a certidão negativa de naturalização, também vou colocar lá na descrição do vídeo, esse link, e lá você coloca todas as variações de nome possíveis e imagináveis para o seu antenato e a data de nascimento dele, e você sabe se ele recusou ou não. Por que variações? Simples. Quem nunca, né? Meu sobrenome é Escrivano, então, por exemplo, na escola, todo mundo me chamava de Escrivano, sempre acertava o meu nome? Não. Eu já virei Saivano, Seivano, Soriano. Meu pai, por exemplo, Nivaldo Escrivano, já recebeu carta para o senhor Nivaco Sevirano, né? Então, assim, se hoje em dia ainda acontece, imagina naquela época. E muita gente teve nome adulterado, teve nome errado mesmo, e fora as variações. Então, por exemplo, Luigi virou Luiz, Giuseppe virou José, Giacomo virou Tiago. Não me pergunte como, mas é verdade. Tiago? É Tiago. Então tem muitas variações, né? E aí, com o passar do tempo, tiveram umas alterações. Então, você tem que ficar muito de olho também nessa linha, né? Se os nomes estão corretos, não estão corretos, como é que, se teve alguma alteração de nome. Em alguns casos você vai precisar procurar o ajuste do nome, a correção do nome, né? Para poder ter esse processo em andamento. E uma última coisa que eu sugiro é que você olhe se todas as pessoas foram casadas. E faz diferença. Por quê? Quando uma pessoa é casada, tem uma certidão de casamento, a Itália entende que então aquela união era legalizada e que, portanto, os filhos são filhos mesmo. Regra da Itália. No meu caso, o meu pai nunca casou no papel com a minha mãe. Eles tinham uma união estável, eles ficaram juntos 15 anos, 14, 15 anos, sei lá, mas eles nunca assinaram nada. Então, no meu caso, o que aconteceu? Como meu pai declarou o meu nascimento, foi mais fácil, porque ele pôde ir no cartório fazer uma declaração de que minha mãe é minha mãe. Olha que bonito, né? Me soa meio estúpido, mas de fato teve que fazer. Agora, e eu fiz isso, na verdade, por conta da minha mãe, enfim, por outros documentos, mas poderia ser o caso de que o antenato, para chegar até mim, passasse pela minha mãe. Então, se é o seu caso, você vai ter que fazer uma declaração assim. O outro caso por exemplo, eu não tenho essa situação, ou a pessoa morreu, né? Então tem casos em que você vai precisar, ou ele não declarou que você é filho quando nasceu, foi uma outra pessoa que foi na cartório declarar. Aí você vai precisar de um exame de DNA. E aí o buraco é um pouco mais embaixo. Então, também tem que ficar de olho se todo mundo foi casado. Perdeu o documento, porque o cartório sumiu, porque o documento, sei lá, desapareceu, porque X. São considerados válidos até, acho que uma parte do século passado, né? Documentos produzidos pelo cartório e documentos produzidos pela igreja. Então, certidão de nascimento, casamento e óbito, que das pessoas mais antigas, podem ser também as certidões, por exemplo, de batismo, certidão de casamento da própria igreja, tá? Então também fica de olho porque isso pode acontecer. E por fim, dito tudo isso, aí você tem que pegar todas essas informações, fazer uma avaliação e ver se você tem direito ou não à cidadania. Bom, esse é o primeiro passo, eu vou parar por aqui, já ficou bem grande o vídeo. E no próximo eu falo um pouquinho, então, como fazer essa análise, como dar entrada no processo, tá bom? Grande abraço, curte o vídeo, compartilha, coloque seus comentários se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma observação, coloca aí. Esse canal, ele é meu, mas ele é seu, ele é nosso, e vamos que vamos, até o próximo vídeo. Um abraço.